E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e eu tô muito feliz de fazer esse vídeo finalmente, porque eu tava esperando pra gravar esse vídeo, pra falar mais detalhes desse livro desde maio. Foi maio quando eu recebi a proposta da editora, da Paralela, né, pra conhecer o livro, ler o livro e depois escrever um texto sobre ele. E assim, foi muito emocionante porque eu me sinto muito parte do livro, embora eu não tenha escrito uma palavra do livro. A autora nem sabe quem eu sou, mas eu me senti tão parte do livro como um todo e ainda me sinto, até porque eu estou na parte de trás do livro, tem meu nome e tem um texto que eu escrevi, mas vamos por partes, que tem muita coisa pra gente falar. Como vocês já devem ter visto na miniatura e etc, em todos os lugares, eu tô falando de Parem os Relógios, da Kristen Higgins, que é um lançamento novo agora da Paralela, acabou de sair no dia 17 de outubro, se eu não me engano, o que importa é que já saiu. E como eu falei pra vocês, eu quero contar um pouco como foi essa experiência, né, como um todo, que foi uma experiência muito nova pra mim, como é que é um pouco do bastidores disso tudo, mas ao mesmo tempo falar sobre o livro, a gente conversar um pouco, discutir um pouco sobre ele, porque ele toca em assuntos muito interessantes e, de novo, não vai ter spoiler, eu não vou dar spoiler aqui nesse vídeo. E eu acho que esse livro, ele não é nem muito sobre isso, sabe? Não tem muito spoiler, a gente já sabe o que de macro vai acontecer, então é muito mais sobre o desenrolar do que sobre, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não é um livro sobre isso. Mas vamos com calma, porque eu sei que tem gente que me acompanha por aqui, que não tá me acompanhando no Instagram, não tá vendo meus tweets, etc, nem sabe do que eu tô falando, então, bom, por favor, antes de tudo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, que eu tô em todas elas, principalmente no Instagram e no Twitter, e a gente vai ter um monte de coisa acontecendo durante o final de outubro e o mês de novembro, tanto no Twitter quanto no Telegram, por conta de Black Friday. Então não deixa de me seguir no Twitter e de me seguir também lá no canal do Telegram, porque vai ser necessário. Estão dizendo por aí que o Livraria em Casa vai sortear 10 mil reais na Black Friday. Daqui até a Black Friday. Isso é 10 mil reais, tá? Sem patrocínio, do meu bolso. Então, não deixa de me seguir no Twitter e nem no Telegram, porque todas as informações vão estar por lá, tá? Não vai estar aqui no canal, não. A não ser, enfim, mais pra frente na live. Bom, vamos então contar a história do jeito cronológico, né? Eu recebi um e-mail do pessoal da Paralela me convidando pra conhecer o livro e falando, bom, se você gostar do livro e tal, a gente tá disposto a ter um texto seu aparecendo na quarta capa, né? Que se fala quarta capa porque entende que essa é a primeira capa, aí a orelha é a segunda, essa outra orelha é a terceira e aqui atrás é a quarta. Por isso que eles chamam, na terminologia mais profissional, né, da galera da literatura, aquela parte de trás do livro é a quarta capa. Então eles me chamaram pra escrever um texto pra lá. E não era só um blurbzinho, né, que é aqueles quotes, aqueles textos, aquelas frases curtas, pequenas de autor que aparece assim, Stephen King diz, um dos livros mais aterrorizantes que eu já li. Não era pra isso, era pra escrever um texto de 1000 caracteres. E aí eu falei, eita. Porque assim, primeiro eu tenho que gostar do livro. E segundo, que escrever um texto, pra mim, é sempre uma coisa mais desafiadora, porque eu não sou um mega escritor, né? Tipo, não é o meu trabalho ainda, espero que em algum momento se torne. E nunca acreditei em vocês mesmos. Mas eu sempre fico muito tenso, porque ainda é uma coisa que eu tô desenvolvendo, que eu tô aprendendo, embora eu já tenha escrito muitas coisas ao longo da minha vida inteira, inclusive eu já comecei diversos livros no passado, é sempre uma coisa que eu fico tenso de não conseguir fazer, porque eu tenho pouca experiência. Mas eu me cobro muito pra fazer bem feito. Aquilo e tudo, né? Igual eu faço qualquer coisa da minha vida, tudo eu sempre me cobro e sempre acho que vai ficar uma bosta. E às vezes eu não faço coisas porque eu acho que eu não vou fazer bem feito. Em algumas vezes a gente tem um pouco de noção mesmo, porque a vida é assim. Em outras a gente tá exagerando e eu acho que eu tava muito tenso, mas eu falei, não, eu não posso deixar essa oportunidade passar. É a oportunidade de fazer parte desse livro e de ter um texto meu escrito nas livrarias do Brasil inteiro, sabe? Tipo, na casa das pessoas. Eu falei, gente, meu nome aparecendo pra tantas pessoas assim num livro. Eu falei, não, então vamos lá, vou ler o livro, se eu gostar, eu vou fazer sim, vou dar um jeito, vou gastar o tempo que tiver, vou reescrever, escrever de novo, ficar 50 anos, mas eu vou fazer esse texto. E aí, beleza, eu peguei o livro pra ler, o livro em inglês, ainda não tinha uma tradução, eu li o livro em inglês ainda, que chama Pack Up the Moon, e eu comecei a ler durante a minha viagem que eu fiz pra Portugal em maio, começou em maio, terminou em junho, li durante a viagem, principalmente a metade do livro, ou mais da metade do livro, eu li no trecho de volta da viagem. Então eu li basicamente durante todo o voo, eu não dormi na volta, porque era um voo diurno, então eu fiquei lendo o voo inteiro, não tirei um cochilo, não vi um filme, não vi uma série, eu só li o livro inteiro e eu basicamente matei o livro todo nesse trecho de volta. E eu fiquei muito emocionado lendo esse livro. Tipo assim, eu chorei muito no avião e eu tava tipo assim, dane-se, vou chorar mesmo e é isso aí. Eles que lutem, se estiverem me assistindo aqui chorar com essa cara de bunda.
mas eu não tava nem aí e foi uma experiência muito boa. Terminei de ler o livro e falei, realmente eu vou escrever um texto sobre o livro. E aí eu comecei a pensar, eles me deram um prazo bom, mas eu ficava naquela coisa de será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? E aí um dia eu resolvi sentar pra escrever efetivamente o texto. E, gente, eu escrevi muito rápido. Muito tranquilo, eu escrevi, mudei algumas coisas, de vez em quando eu pego uma frase daqui, não, eu quero essa frase, não, mas essa frase não tá boa aqui. Fui rearranjando e ajustando e escrevendo e reescrevendo, e mesmo assim, sei lá, em menos de uma hora eu já tinha escrito o texto inteiro. Eu tava super satisfeito com ele, mandei pra editora e eles aprovaram e foi tudo bem e estamos aí. Então, um negócio que eu achei que seria muito maior do que foi muito mais tranquilo. E eu acho que toca exatamente nesse ponto do livro, porque o livro é um livro bem pesado, bem complexo, assim, não complexo na escrita e na leitura, mas ele trata de um assunto muito complicado, mas eu acho que é exatamente, esse livro fala sobre isso, obviamente num aspecto muito maior, muito mais pesado, muito mais sério, mas fala muito sobre como a gente tem que viver o dia seguinte e o próximo dia e o próximo dia e encarar realmente as coisas que são colocadas na nossa frente, né? Parem os Relógios, da Kristan Higgins, é um livro que fala sobre um casal que a mulher, ela tem por volta de 28 anos de idade e o marido, ele tem um pouco mais de 30. Ele é um cara super bem sucedido, um cara que trabalha com tecnologia e tal. E eles estão juntos há pouco tempo, eles se conheceram e tal, e vão explicando no livro o que aconteceu, como eles se conheceram, como é que as coisas foram, né, progredindo. Só que logo no começo desse livro aqui, a gente descobre que a Lauren, que é a personagem principal, ela recebe um diagnóstico de que ela tem fibrose pulmonar idiopática. E essa é uma doença considerada terminal. Isso é uma questão real. Existem vários tratamentos, existem vários estudos, mas nenhuma pessoa que teve essa doença sobreviveu mais de 5 anos. É como se o pulmão, ele fosse o tempo inteiro, como se ele estivesse se cicatrizando de alguma coisa que não aconteceu. Sabe, tipo, ele vai criando fibras e tecidos como se ele estivesse realmente se curando de algo que não aconteceu, e aquilo vai tirando toda a mobilidade do pulmão, ele vai perdendo a capacidade de inflar e desinflar e etc. E vai gerando uma série de questões, de problemas, até que a pessoa morre por insuficiência respiratória. Então, é um assunto bem complexo, porque ela recebe esse diagnóstico com 20 e poucos anos de idade, no começo de uma vida. Ela acabou de casar, um casamento super feliz, um casamento que ela combina muito com ele, porque ela é uma menina muito despojada, ela é uma menina muito extrovertida, falante, criativa, animada e tal, e ele é um cara muito mais introvertido. Pelo que eu me lembro do livro, ele tá no espectro mais leve do autismo, então ele tem muita ansiedade social, né, muita fobia social, ele não sabe muito navegar em certas situações sociais, ele é um cara muito mais tímido, muito mais na dele. Ele é um cara que trabalha de casa, né, faz home office na maior parte do tempo, então ele tem um pouco de dificuldade de navegar na sociedade, e ela não, ela é total oposto dele. Então eles se complementam de uma forma muito interessante, e eles vão vivendo muitas coisas juntas antes do diagnóstico, e quando esse diagnóstico chega, ele é muito assustador, porque, lógico, pra ela vai perder a vida, e ele acabou de encontrar uma pessoa que é necessária pra ele, sabe? É uma pessoa que ele sente que, além de todas as questões que a gente sente quando a gente encontra uma pessoa e se apaixona, ela é uma pessoa que ajuda muito ele no dia a dia a conseguir lidar com situações tão simples e corriqueiras, sabe? E ela fica muito preocupada por esse lado do tipo, o que vai acontecer com ele? Como ele vai se recuperar, né? Até porque a gente sabe que todas essas questões, né, psicológicas, elas estão muito interligadas. E uma coisa vai puxando a outra, então assim, pra ele entrar numa questão de depressão, de ansiedade e não conseguir se recuperar, é muito mais fácil. Então ela se preocupa muito de como vai ser esse momento do luto, né, dele. E além disso tudo, que o livro é muito interessante também na forma que a história é contada, ela perdeu o pai dela há uns anos atrás, e o pai dela era muito próximo dela, ela era muito apaixonada pelo pai, ela tinha uma relação muito próxima dele, e quando ela perdeu o pai, ela ficou muito sensibilizada, muito mal com aquilo tudo, e aí desde que o pai dela morreu, uma forma que ela encontrou de se manter vivendo, fazendo as coisas, indo pra frente, é escrevendo cartas pra ele. Então ela escreve muitas cartas pro pai o tempo inteiro. E o livro, ele é contado de duas formas diferentes. As cartas que ela escreve pro pai e pelo ponto de vista do Joshua, que é o marido dela, depois que ela já morreu. Então você tem meio que capítulos intercalados entre dois pontos de vista e principalmente dois momentos diferentes. E o que é mais interessante, o que é mais complexo, inclusive eu fiquei até confuso de como que ela escreveu esse livro, é porque nos capítulos que são as cartas da Rachel pro pai, eles são cartas que vão acontecendo não na ordem cronológica, é na ordem inversa. Então a gente começa o livro com a última carta dela, se eu não me engano, uma das últimas cartas pro pai, antes da morte, e cada carta que a gente vai lendo, ela vai voltando no tempo, até, inclusive, passar do diagnóstico dela, até o momento em que ela conhece o Joshua, etc. Então, a gente vai vendo a vida dela do momento da morte
pra trás. Ela vivendo todas as questões da doença, ela vivendo toda a adaptação, porque com o tempo ela vai perdendo muitas capacidades, né? Capacidade de andar muito, de fazer muito esforço, de, né, respirar sozinha e tal. Então a gente vai vendo tudo isso acontecendo de trás pra frente. Então ela vai voltando no tempo, na época que ela conheceu o Joshua, que ela se apaixonou por ele, e teve um momento ali que eles não se gostaram muito, e aí depois a coisa deu certo. Então a gente vai lendo as cartas nessa ordem inversa, que é muito doido, e no paralelo a gente vai lendo o Joshua já depois que ela morreu, e ele vai passando um ano depois da morte dela. E por que que a gente vai lendo esse ponto de vista do Joshua? Porque a Lauren, quando ela morre, ela deixa 12 cartas pro Joshua. E não são cartas no estilo PS Eu Te Amo, aquele outro livro. São cartas que, na verdade, ela manda desafios pra ele. Então, ela fala, cada carta é pra ele abrir cada mês. Então, todo mês ele vai receber a carta. Ela deixou tudo com a amiga dela. E aí, cada mês ele vai receber uma carta e ele vai ter que cumprir aquele desafio durante o mês. E são coisas que são muito simples até coisas mais complexas, né? E aí eu não vou entrar em detalhes no que vão acontecer nas cartas pra vocês lerem o livro descobrindo. Mas vão isso, de coisas bem simplesinhas até coisas bem mais difíceis, que ele nem se imagina muito fazendo, mas que ela bota essa meta pra ele e ele acaba se sentindo na obrigação de fazer. Tudo isso com o intuito de ajudar a que ele passe por essa fase de uma maneira mais saudável, entre muitas aspas, ou o que dá pra passar, e se recuperar de uma forma mais efetiva. Então é um livro extremamente bonito, mas ele é um livro muito real, muito realista. Inclusive, ele mostra muito todas essas fases do luto. E não só o luto dele, mas o luto dela. O luto que ela passa pela morte dela, que ela sabe que vai acontecer em um momento próximo, sabe? E todas aquelas etapas, né, da negação, da raiva, né, tudo isso vai acontecendo, do medo, tudo isso vai acontecendo, e ela vai passando por essas fases e você vai junto com ela passando por essas fases. E depois você vai passar por essas mesmas fases junto com ele. Então é muito genial a forma que a autora decidiu contar o livro, porque realmente é bem desconstruído, mas não é confuso, você não fica perdido. É muito fácil, muito simples de entender o que tá acontecendo. E aí você ficava assim, nossa, eu não sei mais se eu quero ler o capítulo dela ou o capítulo dele, porque são dois momentos muito difíceis, só que, né, pra cada um de uma forma diferente, mas por razões iguais, né, mas momentos muito difíceis. E eu, além de tudo, eu tenho um problema crítico. Que eu sou, eu sempre falo daqui da minha questão de saúde mental, eu sou muito ansioso, né, a vida inteira eu fui muito ansioso, uma leve depressão, aquela coisa toda, problema de autoestima, um monte de coisa que vem junta de quem tem muita ansiedade. E além disso tudo, uma coisa que também veio colada na minha ansiedade até hoje é hipocondria, né? Eu sou uma pessoa extremamente hipocondríaca, eu tenho muito medo de doenças no geral, eu sei praticamente tudo sobre todas as doenças. Quando eu descubro uma doença nova, eu pesquiso muito sobre aquilo, sobre tratamento, como que é, como que não é. Na maioria das vezes que eu tenho alguma coisa, eu me diagnostico, eu vou no médico, mas o meu diagnóstico está sempre certo. Eu sempre estou certo. Eu lembro até hoje de uma vez que a minha tia tava doente e minha mãe tava me dizendo os sintomas e eu falei, isso é tuberculose. E tipo assim, eu já fui num diagnóstico lá pesadíssimo. Minha mãe, que é isso que não é? Ela foi no hospital e era tuberculose. E ela ficou internada e foi um tratamento super longo, porque a tuberculose é uma doença super séria, né? Então eu sou a pessoa que eu sempre sei. Uma vez eu cheguei no médico e falei assim, eu estou com pedra no rim. E aí ele falou, não, vamos fazer exame. Fiz um monte de exame, passei por um monte de coisa. Pedra no rim. Teve uma outra vez também que foi muito engraçado. Eu fui parar num hospital maravilhoso aqui de São Paulo e eu morava sozinho em São Paulo, eu não tinha Rafael ainda. Eu era solteiro e minha família toda em São Paulo, no Rio, né? E eu sozinho aqui, e aí eu fui pro hospital e eu tinha certeza que eu estava com esofagite. Certeza. Eu nunca tinha tido esofagite na vida, mas eu pesquisei tudo, fazia todo sentido. Eu falei, eu estou com esofagite. Era uma dor pra engolir que eu não conseguia beber água. Assim, era uma coisa absurda. Eu cheguei no hospital, eu fiz um monte de exame, aí uma taxa minha deu errado, aí eles, a gente vai ver se você tá com... Surgiu uma suspeita de eu estar com trombose pulmonar. E aí eu falei, gente, que é isso? Não é trombose pulmonar, eu tô com dor pra engolir, não tem nada a ver com o meu pulmão. Tive que fazer uma tomografia do pulmão com contraste. Eu nunca tinha tomado iodo na veia. Enfim, uma treta toda no final não deu nada. Tá tudo bem, você tem esofagite. Eu falei, caralho, eu fiquei mais de 6 horas no hospital sozinho. E sem contar pra minha mãe, pra ela não se desesperar e vir pra São Paulo na mesma hora, achando que eu tava morrendo de trombose pulmonar e não era uma esofagite. Então, pra mim, é muito complexo, porque assim, eu leio os sintomas das coisas e eu sinto os sintomas, entendeu? Eu começo a sentir as coisas como se eu tivesse, né, no meu corpo, aquela doença estivesse em mim. Mas eu consegui fazer a leitura, consegui passar por isso sem que fosse uma coisa que me fizesse mal, embora tenha me sensibilizado muito, eu tenha chorado horrores, eu tenha despertado alguns gatilhos
gatilhos em mim. Mas não foi tanto a ponto de me fazer mal e eu ter que ir pra terapia. Meu Deus, eu li um livro que destruiu a minha vida. Não, tá tudo certo. Ficou tudo bem. E eu espero que também fique tudo bem com vocês, porque vocês vão fazer essa leitura. E também foi muito interessante ver os outros personagens, né? Tipo, familiares, amigos e tal. O Joshua é um cara que não tem amigos. Ele realmente não tem amigos. Os amigos dele são as pessoas que ele conhece por causa da Lauren, né? São amigos dela, são parentes dela, são pessoas que são mais próximas dele, mas ele não tem um amigo dele, sabe? Um melhor amigo e tal. Então, nesse período que ele fica muito sozinho, na casa que foi a deles, entendeu? É tudo muito difícil pra ele lidar com aquilo tudo, mas as pessoas vão aparecendo, ele vai conhecendo pessoas, ou outras pessoas que ele já conhece vão se aproximando mais, e ele vai aprendendo a se relacionar com essas pessoas, e essas pessoas vão aprendendo a se relacionar com ele também, né? Porque não é só uma questão de uma pessoa que tem um monte de questões psicológicas, de ansiedade, fobia, autismo, etc. Não é só essa pessoa que tem que se adaptar aos outros. As pessoas também têm que se adaptar a ela, né? Tem que ter uma via de mão dupla ali. E isso vai sendo mostrado de uma maneira muito linda. Esse livro, inclusive, ele foi um livro que bombou muito lá fora. Eu fui descobrindo isso tudo depois que eu tava pegando pra ler, né? Que a editora falou comigo e tal, aí eu fui pesquisar. Só pra você ter noção, se você botar o nome dele em inglês no TikTok, que é Pack Up The Moon, a hashtag Pack Up The Moon tem mais de 30 milhões de visualizações. Ele, tipo, é um livro que bombou muito. E todo mundo que eu entrava no TikTok pra ver os vídeos, nos gringos, né? Todo mundo assim, esse livro mudou a minha vida. Esse livro me marcou demais. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida. 5 estrelas favoritado e tal. E aí eu falei, nossa, deve ser bom mesmo. E eu confio muito na Paralela, né? Que é a editora da Taylor Jenkins Reid. Então eu já fui com muitas expectativas até altas. E mesmo assim, eu não fiquei frustrado com elas, sabe? Porque às vezes quando a gente bota muita expectativa, a gente se frustra. E eu achei mais legal ainda que quando a editora resolveu lançar o livro, eles colocaram um lenço, né, de brinde, um lenço de enxugar as lágrimas. E eu não sabia disso. Quando eu escrevi o texto, eu escrevi esse texto em junho. Eu acho que eu entreguei pra eles o texto em junho. E a publicação foi agora em outubro. Quando eu escrevi meu texto, eu coloco no final. Minha última frase é essa: separe seu lencinho. Esse vai doer. E, tipo, logo depois, eu não sei se foi por causa do meu texto, ou se já era um plano deles, mas eu sei que eles resolveram usar o lenço como brinde e casou muito, foi muito legal, sabe? Assim, foi uma coisa que eu falei, nossa, combina muito, porque sempre que brinde de livro, a gente fica naquela coisa de, o que vai vir, né? É marcador, é caderninho, é bottom, não sei o quê. Mas às vezes é aquela coisa genérica. E nesse caso, foi algo que se conectou muito. E você vai realmente precisar do lenço, gente. Desculpa, se vocês não tiverem recebido o lenço do brinde, peguem qualquer outra coisa na casa de vocês, porque é muito emocionante. E assim, no final do livro, eu tava na dúvida se ia ter ou não, mas tem a cena que mostra o momento da morte, exato. É assim, gente, é lindo demais, assim, é muito bonito. E eu acho que no final das contas, eu saí desse livro com uma coisa, um sentimento muito mais positivo do que, ai meu Deus, a vida é injusta, ai. A qualquer momento, tudo pode acabar. Eu acho que sim, é muito importante pra gente. Acho que quem é ansioso tem muito isso como mantra. E às vezes isso sai um pouco do controle. Eu até tava pensando sobre isso hoje, fazendo uma reflexão. Que é essa coisa de a gente precisa aproveitar. A gente não sabe o dia de amanhã, não sabe se vai ter amanhã, não sabe se vai ter semana que vem, se vai ter mês que vem. Então a gente entra muito nessa paranoia de eu preciso viver tudo já e agora, e a ansiedade ela se alicerça muito nisso, porque a gente quer tudo pra ontem, e quando a gente não tem, porque a vida não é assim, né, as coisas não acontecem de uma hora pra outra, a gente fica frustrado, a gente desanima, a gente entra em depressão, a gente fica agressivo, a gente fica impaciente, e eu já passei por todos esses momentos, e passo por eles, cada semana é um, né, cada semana, tô muito ansioso, eu estou agressivo, tô muito ansioso, estou impaciente, tô muito ansioso, estou deprimido. Então assim, cada semana é uma montanha-russa, né, a gente sabe bem quem vive disso. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. E muita gente, a sociedade quase toda é ansiosa, né? Então, acho que a gente compartilha desses sentimentos. E eu acho que esse livro, o que ele me trouxe de positivo, não foi uma parada de tipo assim, olha, tá vendo? Você pode ter um diagnóstico de uma doença terminal a qualquer momento e você não aproveitou a sua vida. Eu acho que ele toca num outro lugar. Num lugar de a vida é realmente passageira, as coisas acabam, pra uns mais cedo, pra outros mais tarde, mas isso não significa que se ela acabou mais cedo, foi uma vida menos importante, menos prazerosa, menos vivida do que uma vida que durou mais do que a dela, sabe? Ela viveu muitas coisas incríveis, ela conheceu um cara maravilhoso, ela foi bem sucedida profissionalmente, sabe? Ela tava bem com tudo, com a família, com as amigas, ela tinha uma relação muito boa com tudo e ela viveu plenamente o tempo que ela viveu. E eu acho que a gente precisa, eu luto muito contra essa coisa de envelhecimento, porque eu morro de medo, de não sei o que lá, e muito por conta dessa coisa de eu não quero ser uma pessoa idosa que pensa assim, nossa, eu tinha a
faca e o queijo na mão e eu não fiz acontecer, sabe? Eu não tive coragem, eu tive vergonha, eu não tive ousadia o suficiente, eu não me desafiei o suficiente pra fazer aquilo, aquilo outro. Então, eu acho que o livro, na verdade, ele me trouxe mais uma paz no final de os nossos ciclos não têm o mesmo tamanho e tá tudo bem, e a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem, entendeu? Com o que a gente tem hoje, com o momento que a gente tem agora, sabe? E procurar no nosso dia a dia as coisas positivas, porque sempre elas vão existir, né? E se apegar mais nisso do que se apegar no, a doença, a morte, a não sei o que lá. E mesmo ela tendo morrido jovem, ela morreu cercada de pessoas que amavam ela demais, entendeu? Ela morreu com pessoas muito próximas, com pessoas muito preocupadas e com pessoas que vão manter a memória dela pro resto da vida dessas pessoas. Então, esse livro, ele não é uma tortura, sabe? Não é uma coisa do tipo, eu vou fazer as pessoas sofrerem porque elas gostam. Não, eu acho que é um livro exatamente de superação. E quando eu escrevi o meu texto, que vocês vão ter que comprar o livro pra ler, porque eu não vou dizer o que tá escrito no texto, eu quis muito tocar nesse lugar, de não ser um livro sobre dor, de ser um livro sobre amor, de ser um livro sobre achar ponto positivo, achar as coisas boas, e não uma positividade tóxica, mas achar as coisas boas que tem na nossa vida independente. Ou a gente tem saúde, ou a gente tem dinheiro, ou a gente tem amor, ou a gente tem tudo isso, mas alguma coisa de positivo a gente tem. A gente tem família, ou a gente tem amigos, ou a gente tem alguma coisa a gente tem. A gente tem capacidade, a gente tem inteligência, a gente tem curiosidade. Alguma coisa move a gente pra frente. A gente precisa achar essas coisas, entendeu? E potencializar essas coisas. Então eu acho que esse livro me fez refletir muito sobre isso e sobre aceitar mais, sabe? Aceitar mais que realmente acontecem coisas ruins, acontecem merdas na nossa vida, com a gente, com pessoas que estão à nossa volta, e a vida é sobre isso, é sobre seguir em frente, sabe? É sobre passar pelo que a gente tem que passar, sofrer quando a gente tem que sofrer, mas achar um lugar, um momento onde a gente vai conseguir dar o próximo passo e seguir, e óbvio, com a ajuda das pessoas que estão à nossa volta. É um livro interessante também de fazer essa reflexão. As pessoas que estão à minha volta, elas estariam comigo nessa situação? E eu acho que se não, é a hora da gente começar a repensar os nossos círculos, sabe? Eu acho que é sempre bom a gente fazer essa reflexão de vez em quando. Bom, eu não sei se eu aluguei um triplex na cabeça de ninguém agora fazendo essas reflexões aqui, que eu adoro fazer, reflexões sobre a vida, mas espero que sim, porque é bom quando a gente tem um triplex, que depois a gente consegue resolver ele e fazer a vida andar pra frente. Então espero que eu ajude vocês em algum momento, em qualquer relação. Se não, que leiam um livro bom e gostem, tá? E me deem depois o feedback que eu quero saber. E leiam o meu texto, que tá escrito no livro também. Vocês vão ter que comprar o livro pra ler o meu texto. Eu não vou ganhar nenhum por cento. Não, mentira, se vocês comprarem com o meu link que vai estar aqui na descrição do vídeo, eu ganho um percentual da venda. Então, por favor, quando for comprar, usa o link do canal. Quando pra qualquer coisa, tá? Eu sempre falo isso. Não esqueça de usar o link do canal, independente se é na Amazon, se é na Estante Virtual, se é na Magazine Luiza, sei lá. Eu tenho o link de todos aqui embaixo, no Esquilo, enfim. Não se esqueçam de usar o link do canal, por favor, favoritos, deixem eles salvos aí. Entre sempre por ele e me contem o que vocês acharam de Parem os Relógios, o novo lançamento da Paralela, que vai fazer você chorar horrores. Se você não chorar, pelo amor de Deus. Eu, que é isso? Não. Bom, é isso. Comenta aqui embaixo que eu quero saber mais. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal, aquela coisa toda. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.